Eu chamo a atenção dos meus irmãos nessa noite é o texto que se encontra no Salmo de número 126. Salmo 126. E aí eu quero convidar os irmãos para que nos coloquemos em pé. E vamos então ler a palavra do Senhor. Vamos todos nós a uma só voz, bem bonito, vamos fazer essa leitura. Diz assim então a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Vamos orar? Senhor querido, Pai amado, nós te louvamos pelo privilégio que temos de poder ocupar essa tribuna para falar, Senhor, da Tua palavra, para meditarmos nela, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que estão também aqui conosco nesse culto ao Senhor. Também te peço por aqueles que estão em suas casas, acompanhando pelo canal da igreja, Senhor, que sejam visitados todos nós. Que nesta noite, meu Pai, possamos dizer como os discípulos no caminho de Emaús: enquanto ouvíamos a Tua palavra, ardia o nosso coração. Que, ó Deus, possamos ter a experiência que tiveram os irmãos lá na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo visitou o coração deles. Deus amado, abre o nosso entendimento, assim como o Senhor fez com Lídia, assim como o Senhor fez com tantos quantos ouviram a Tua palavra, que o Senhor comunique ao nosso coração. Dá-nos a sabedoria do céu, a unção e a graça, a iluminação do Teu Espírito é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos amados, o texto para o qual eu chamo a atenção dos irmãos é um texto conhecido já de muitos, de todos nós. E eu quero meditar com os irmãos sobre o título: o que acontece a um coração regenerado. Os salmos foram escritos para serem cantados. Os salmos, eles formavam o saltério de Israel. O povo cantava os salmos. Sobretudo nas reuniões solenes, o povo costumava cantar os salmos. Os salmos são textos que nós todos amamos. Quem não tem em sua Bíblia marcada um salmo? Se você não tem, a sua mãe tem, ou a sua avó terá. Porque os salmos são textos que nós amamos. Quem nunca recitou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Salmo 23. Quem não lembra de Deus é nosso refúgio e fortaleza, Salmo 46. Quem nunca foi encontrado recitando: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, Salmo 121. Quem nunca foi encontrado lendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu lembro desse salmo, porque a minha mãe, ela inclusive colocou alguns versos para que a gente pudesse decorar. O meu verso era o 10. Praga nenhuma chegará à tua tenda.
Então, eu lembro desse salmo, porque os salmos são textos que nós amamos. Quem não lembra do Salmo 124, se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, Israel que o diga. Então, amados, os salmos são textos que nós amamos. Os salmos, eles estão divididos em 5 livros, lembrando os livros da lei, o Pentateuco. E este salmo aqui, mais precisamente, ele faz parte do 5º e último livro, que vai do Salmo 107 ao 150. O Salmo 126, que nós acabamos de ler, ele forma também um grupo dos salmos chamados Salmos de Romagem, porque eles eram cantados durante o período das festas judaicas, as peregrinações, chamado Cântico dos Degraus, salmos de romagem, e o judeu tinha por costume, pelo menos 3 vezes, ir ao templo para celebrar as festas, e durante essas celebrações, esses salmos eram cantados, entoados mesmo ao Senhor. De modo, irmãos, que existiam 15 degraus para chegar até o templo, eram exatamente os 15 salmos de romagem, que formam o grupo dos 120, Salmo 120, até o Salmo 134. Este aqui é o chamado 7º degrau. Então, não é demais esperar, por ele ser o 7º, que o Senhor comunique a nós as suas maravilhas, as suas perfeições divinas, aqui nesse texto sagrado. Do que trata, então, esse salmo? O contexto deste salmo é um contexto de cativeiro. É um contexto de regresso do cativeiro. É um contexto de libertação do cativeiro. Porque os judeus haviam sido levados cativos para a Babilônia por 3 deportações. Anos 605, 597, 587, isso tudo antes de Cristo. A primeira leva foi com os assírios, em 722. O rei Senaqueribe e companhia, então, conquista o chamado Reino do Norte, porque os irmãos lembram que Israel, após o período dos juízes, Israel foi governado por reis. E durante o período dos reis, os irmãos lembram que o primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois Salomão, que foi a chamada monarquia judaica. A partir de Roboão, a monarquia acaba e vai Israel agora se dividir em 2 reinos, chamado Reino do Norte, onde tem a capital Samaria, e o Reino do Sul, tendo capital Judá. Senaqueribe invade o Reino do Norte em 722, conquista e leva cativo essas 10 tribos do Reino do Norte. Logo em seguida, o rei da Babilônia, né, invade, então, conquista as 2 tribos restantes e estabelece o cativeiro. Porque os babilônicos já haviam também conquistado os assírios. Então, agora é um cativeiro só, chamado cativeiro babilônico, com Nabucodonosor. O povo de Deus está no cativeiro. E, amados irmãos, para que nós tenhamos ideia do que estava acontecendo durante o período do cativeiro, a gente pode olhar o Salmo 137. E no Salmo 137 a gente tem um retrato do que estava acontecendo, o que envolvia os sentimentos de Israel no cativeiro. E o salmista começa dizendo que às margens do rio da Babilônia, eles estavam ali assentados, numa postura física inerte, de entrega, de desânimo. Estavam assentados, não estavam em pé. Eles estavam assentados. Depois, e chorávamos
a postura emocional também abalada. Eles estavam fisicamente entregues, emocionalmente também derrotados. E diz o texto, lembrando-nos de Sião. Era uma postura física de derrota, era uma postura emocional de derrota, era uma postura espiritual de derrota, porque eles estavam longe de Sião, longe do templo, longe da presença de Deus, longe do culto, longe da adoração ao Senhor. E eles não conseguiam sequer louvar a Deus. Os babilônios os xingavam, os babilônios zombavam deles e diziam, cantem para nós. Vocês não são um povo que canta? Vocês não são um povo que louva? Vocês não têm um Deus poderoso? Cantem para nós. Cantem para nós alguns dos cânticos de Sião. E eles não conseguiam cantar. E a resposta era, como entoaremos o canto do Senhor em terra estranha? Como vamos cantar o canto do Senhor numa situação como essa? Porque aqueles que estão em cativeiro espiritual não conseguem sequer louvar. A alegria da salvação, por vezes, fica escondida. E a oração de Davi revela exatamente isso. Senhor, restitui-me a alegria de cultuar, de louvar, de ter a certeza que o Senhor já me deu, que eu sou um salvo no Senhor Jesus. Restitui-me essa alegria. O que acontece, meus irmãos, a um coração regenerado? Este salmo é de autoria desconhecida, mas o comentarista Mateus Henry arriscou a dizer que fora escrito por Esdras, ou um daqueles deportados no período do cativeiro. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos é para que entendamos a divisão do salmo. É um salmo de fácil divisão e de compreensão. Do verso 1 até o verso 3, nós vemos uma narrativa seguida de um cântico. Essa é a primeira parte. A segunda parte do salmo, verso 4, tem uma oração do salmista. E a terceira e última parte, versos 5 e 6, traz uma promessa para Israel. Mas o que acontece a um coração regenerado? Primeira coisa, meus queridos e amados irmãos, é que o coração regenerado, ele celebra os feitos de Deus, do Senhor, no passado. O Salmo vai falar de 3 momentos. Note, quando o Senhor restaurou, foi no passado. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. E agora, se o Salmo 137 representava a tristeza do cativeiro, este que nós estamos aqui, o 126, representa o triunfo, a alegria, a volta do cativeiro. Representa a libertação, a restauração. Representa o momento em que eles agora estão em festa, porque o Senhor trocou o lamento deles por festa. E eles estão celebrando. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como quem sonha. Nós nem acreditávamos. Parece que era um sonho. E o Senhor restaurou a nossa sorte. Note que a celebração de Israel reconhece que Deus é que faz na vida deles. Eles não disseram assim, nós conquistamos a nossa liberdade. Eles não disseram, quando nós conseguimos nos livrar do rei Ciro, aliás, do rei Nabucodonosor.
Eles não disseram, foi Ciro que promoveu a nossa libertação. Eles estão dedicando o triunfo deles ao Senhor. Quando o Senhor resgatou a nossa sorte. Foi Ele que fez. Irmãos amados, não foi Débora que liderou ou que libertou o povo de Deus dos cananeus depois de 20 anos. Não. Nem foi Jefté que conseguiu vencer os filisteus depois de 18 anos. Não foi Gideão que venceu os midianitas depois de 7 anos. Não foi Esté nem Mordecai na Pérsia que venceram Amã e a sua fúria. Foi o Senhor Jesus. Eles estão reconhecendo aqui que não foi simplesmente a pena de Ciro que os libertou. Foi o Senhor Jesus. O que ensina, nos amados irmãos, que se nesta noite nós estamos aqui neste lugar, se nesta noite estamos celebrando o Senhor, se você pode sentir em seu coração que houve uma restauração espiritual na sua vida, foi por pura graça do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Essa é a narrativa do cativeiro. E depois, então, eles irrompem um cântico de louvor. E diz, então, a palavra que eles, então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Eles começaram a louvar, eles começaram a engrandecer o Senhor, eles irrompem num cântico de louvor a Deus. Amados irmãos, eu lembro de Maria, quando ela é visitada pelo anjo que recebe, então, o aviso, a mensagem de que seria mãe do Salvador. O que é que acontece? Ela também irrompe num cântico de louvor. E ela brada, minha alma engrandece ao Senhor, porque ela reconhece que algo miraculoso, sobrenatural estava para ocorrer na vida dela. Da mesma forma, irmãos, Simeão, quando ele é visitado pelo Senhor e recebe a criança nos seus braços, então ele irrompe num cântico de louvor e diz, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que visitou, redimiu o seu povo. O que é que disse os anjos? Glória a Deus nas maiores alturas. Irmãos amados, quando nós reconhecemos a restauração do Senhor, os feitos do Senhor na nossa vida, quando nós olhamos para trás, o que era esta igreja, como ela foi formada, como Deus levantou esse grupo, como Deus agiu neste lugar, nós só podemos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Nós só podemos irromper num cântico de adoração e de louvor a Deus. Amados irmãos, eles estão celebrando os feitos do Senhor. E veja, na frase seguinte, que até os pagãos reconhecem isso. Então, entre as nações se dizia, porque não fora somente Israel levado ao cativeiro. Existiam outras nações, outros povos foram levados também ao cativeiro. E entre esses povos, entre as nações, eles ouviam o testemunho do que o Senhor havia feito por eles. E eles ouviam essas nações falarem, de fato, grandes coisas fez o Senhor por eles. Nós ainda estamos aqui no cativeiro, mas o Deus deles os libertou do cativeiro. Enquanto nós ainda estamos aqui,
eles foram restaurados. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E eles reconhecem, no verso 3, com efeito, de fato, é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós. E isto é o motivo da nossa celebração, é o motivo da nossa alegria, e por isso nós estamos alegres. Este mês aqui, pastor Diogo, é um mês de celebração, é um tempo de nós celebrarmos ao Senhor os feitos de Deus na nossa vida, nesta igreja, olharmos para trás, para o passado e celebrarmos os feitos do Senhor. O que o Senhor fez não foi pouca coisa, é coisa grande, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Segunda parte do Salmo vai falar de uma oração. Veja, o que acontece a um coração regenerado. Primeiro, ele celebra os feitos de Deus no passado. Segundo momento, ele ora por uma renovação do Senhor no presente. Veja a oração que o salmista faz. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Irmãos amados, se o Senhor já havia restaurado a sorte de Sião, por que o salmista está mais uma vez orando? Senhor, restaura a nossa sorte. Irmãos amados, o que Deus fez em nossa vida no passado, as bênçãos, os feitos, as experiências, os milagres do Senhor, são importantes, sim, é motivo de celebração, sim, mas nós não podemos ficar tão somente presos a esses feitos do passado. Nós temos que pedir ao Senhor que renove sobre nós a sua graça. Pedir ao Senhor que renove uma vez mais do seu poder sobre nós. Aquilo que Ele fez, Ele pode fazer novamente. Muitas vezes nos encontramos apáticos, nos encontramos melancólicos, esquecendo do que o Senhor fez lá no passado e pode fazer uma vez mais. E a oração do salmista aqui é: Senhor, restaura, renova. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. É a oração que nós devemos fazer. Renova, Senhor, restaura, uma vez mais. Nós não podemos viver das experiências do passado. Temos que ter experiências novas, experiências diárias, experiências de hoje na presença do Senhor Jesus. Pedir ao Senhor que restaure em nós o fervor pela oração, que renove em nós o zelo pela sua casa, renove em nós a comunhão, a alegria de poder estar na sua presença. A oração do salmista é uma oração que nós devemos fazer hoje, irmãos. Senhor, o Senhor já restaurou, já fez, eu sei, mas o Senhor pode ainda fazer mais. O Senhor pode continuar me abençoando. O Senhor pode trazer esse fervor que eu senti no passado, essa alegria, esse gozo, esse ardor, esse encanto por Ti. Traz de volta o Senhor. Restaura novamente. Restaura, Senhor. Israel fora liberto do cativeiro. Israel fora trazido do cativeiro. Mas tinha muita coisa a fazer ainda. Os muros precisavam ser construídos. O templo precisava ser restaurado. O culto precisava ser novamente instituído. Havia muita coisa a fazer. Sim, o Senhor nos libertou no passado. Mas tem muita coisa a fazer. Nós temos aqui na igreja, estamos celebrando a reinauguração do templo. Reconhecemos o que Deus fez
mas também sabemos que tem muita coisa a fazer. Tem muita coisa que precisa que nós nos coloquemos diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, estou aqui, eu quero ser instrumento da Tua graça, eu quero ser usado por Ti. Senhor, renova no meu coração o amor, o ardor, o fervor, a alegria de caminhar nesta igreja que o Senhor me colocou para ser instrumento da Sua graça. Israel estava na Babilônia com as suas harpas penduradas no salgueiro. Eles estavam ali tristes, mas quando eles foram libertos, as harpas foram retiradas do salgueiro da vida, porque eles precisavam entoar o canto do Senhor. Eles precisavam ser instrumentos do Senhor para outras nações. O Senhor quer que você, igualmente, meu irmão amado, retire do salgueiro a sua harpa. Comece a louvar o Senhor. Comece a adorá-lo. Comece a reconhecer os seus feitos na sua vida. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E a oração do salmista é: Senhor, faz uma vez mais esta restauração. E ele apresenta no seu pedido a seguinte coisa: Senhor, restaura como as torrentes do Neguebe. Senhor, restaura desta forma. O Neguebe era um deserto que tem um período do ano em que as águas batiam nas montanhas e iam aos poucos descendo, invadindo aquele deserto. E de repente aquelas águas formavam um rio caudaloso. Invadia aquele deserto todo. E logo em seguida, aquela estação, o deserto estava florido, cheio de flores. Os frutos que foram lançados estavam agora aparecendo. Eles estavam pedindo ao Senhor: faz da mesma forma na minha vida, Senhor. Senhor, eu quero que no deserto da minha vida floresça, venha o rio do Senhor, porque se a tempestade está na minha frente, eu sei que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. E finalmente, o que acontece é um coração regenerado, irmãos, versos 5 e 6. Ele aguarda as promessas do Senhor no futuro. As promessas que o Senhor tem para nós, as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Deus restaurou a sua sorte no passado. Deus quer que você continue pedindo por restauração no presente. Porque na economia de Deus, Ele já fez e ainda não. Ele já te salvou, já te regenerou, mas ainda não te glorificou. Ele já te abençoou, mas ainda tem muito mais. O coração regenerado aguarda as promessas do Senhor no futuro. Veja o verso 5, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos amados, eu sou filho de um agricultor. E eu lembro, reverendo Diogo, meu pai, jogando a semente na terra árida, seca, cultura de feijão, cultura de milho. Eu lembro
das caminhadas para a roça. Irmãos amados, eu lembro também da minha mãe semeando em terra árida, solo difícil, rochoso. E a promessa aqui estabelecida na palavra de Deus, hoje está sendo cumprida, irmãos. Porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, muitas vezes incompreendida, zombada, hoje ela pode colher, como diz o salmista. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Hoje, ela estaria feliz por ver o fruto do seu trabalho. Irmãos queridos, você tem semeado no deserto. A sua família está vivendo dias difíceis. Você, de repente, diz assim, não há mais saída para o meu marido. Não há mais solução para essa minha situação. Irmãos amados, continue semeando no deserto, porque aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo os seus feixes com alegria, com júbilo e celebração. Irmãos amados, permita-me contar uma experiência que eu vivi de semeadura lá em Macaíba. Quando nós chegamos lá, há uns anos atrás, eu estava à frente da igreja e vi uma senhorinha sentada na calçada do cemitério, que é próximo à igreja. Uma senhora muito maltrapilha, muito suja. Eu me aproximei daquela mulher e entreguei um folheto para ela e a convidei para o culto, para a igreja. Aquela mulher, um olhar um pouco fechado, ela vira-se para mim e diz, você sabe quem eu sou? Eu disse, não. Se você soubesse, você nem estava aqui. Porque eu sou a viúva negra. Já matei 5. E você está aqui do meu lado fazendo o quê? Eu vim aqui entregar uma palavra de Deus para a senhora. Eu não quero, não. Eu não gosto de crente, nunca entrei em igreja de crente. Mas, quem sabe hoje não é a primeira vez. E depois de algumas tentativas ali, o culto já estava se aproximando do horário. Eu disse, olha, eu vou entrar para começar o culto. Eu queria convidar a senhora para entrar também. Eu disse, não. Por que não? Porque ninguém vai me aceitar. As pessoas sabem quem eu sou nessa cidade. Eu disse, não, as pessoas vão aceitar sim. Eu sou o pastor da igreja, a senhora vai entrar comigo. Depois de muita insistência, eu entro se o senhor me prometer que vai pagar a minha ida para casa. Eu moro em Elmarinho, a minha família é de Elmarinho, e eu quero ir para casa. E eu não tenho dinheiro. Eu disse, eu pago.
E ela entrou pela primeira vez numa igreja evangélica. Ouviu a palavra, participou até o final. Depois do culto, um irmão taxista da igreja, eu chamei para que ele pudesse levar ela lá em El Marinho, e ela foi embora. Não sei depois mais, não soube mais notícia dela, mas tenho certeza que a semente da palavra de Deus foi semeada no coração daquela mulher. A minha parte eu fiz. Agora é o Espírito Santo de Deus que vai fazer germinar no coração dela e de tantos outros nós possamos semear. Amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Pirangi, continuem semeando no deserto da vida. Continuem sendo bênçãos, instrumentos nas mãos do Senhor nesta igreja. Não deem ouvido às palavras daquele que diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Porque ele só quer destruir a colheita que está para acontecer nesta igreja, que você será o instrumento do Senhor para semear ao lado do seu pastor, ao lado do seu conselho, ao lado dos seus irmãos, juntos numa só família, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, e nós vamos continuar semeando neste lugar para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deixe eu encerrar essa palavra apenas com umas poucas aplicações. Irmãos amados, você me perguntaria: o que esse texto tem a ver comigo, pastor? O senhor falou do cativeiro babilônico. O senhor falou que houve a restauração do cativeiro babilônico. Mas o que ele tem a ver comigo? Irmãos amados, um dia nós também fomos levados cativos, não para a Babilônia, mas para um cativeiro muito pior, um cativeiro espiritual. Um dia eu e você estávamos cativos. E um dia não foi Ciro, mas foi o Senhor. O Senhor restaurou a nossa sorte, nos retirou desse cativeiro espiritual, nos transportou para o seu reino de amor. E nós estamos aqui hoje celebrando esta grande vitória, esse grande livramento do Senhor. Se você está aí hoje, é porque o Senhor te tirou do cativeiro que você estava. E a sua oração deve ser: Senhor, continua ardendo no meu peito este amor. Restaura, Senhor, faça novamente, nos dê novamente esse livramento do opressor, do tentador. Nos encante novamente, Senhor. Reacende o ardor espiritual em nossas vidas. Reacende afeições santas em nossa vida. E por fim, querido irmão, continue semeando, ainda que em lágrimas. Ainda que em lágrimas. Porque aquele que semeia com lágrimas, a promessa é: voltará com alegria, trazendo nas mãos os seus feixes, os cachos de uva, o fruto da colheita do Senhor Jesus. Ele é o Deus que transforma o nosso lamento em festa. Que Deus nos abençoe, amados. Que Deus possa nos fazer esse povo que celebra os feitos do Senhor no passado, que ora por sua restauração no presente e que espera as promessas de Deus reservadas para nós no futuro.
Amém?